Então, beleza. Achei o terreno, tá tudo certo com o terreno da prefeitura, com o nome do proprietário do terreno, e ele aceita financiar. Ele vai aceitar esperar ali o tempo que for. E agora? Agora começa todo um processo que ele é custoso, ele é, não vou dizer que ele é caríssimo, mas enfim, você tem que desprender de um valor e que o banco ainda não aprovou o financiamento, então você tem que gastar antes do banco aprovar esse financiamento. Por quê? O banco só consegue iniciar um processo de financiamento depois que você tem um projeto da tua residência aprovado na prefeitura. O que é isso? Então você tem que achar o terreno, contratar, enfim, arquiteto, engenheiro, a pessoa que vai fazer esse projeto legal. O que é o projeto legal? Essa é a área construída desse projeto. Tem que fazer projeto hidrossanitário, tem que aprovar esses projetos em órgãos ambientais. Depois que tudo isso está aprovado, daí que você leva esse processo para o banco e daí que o banco vai avaliar todos os documentos e verificar se você pode financiar ou não esse imóvel. Antes de você levar para o banco, você já vai ter feito pelo menos uma pré-análise, né? Ver se teu crédito poderia ser aprovado. Então, depois que ele já tá pré-aprovado, é muito difícil recusar. Acho que não é impossível, né? Porque, enfim, é uma instituição financeira privada, mas é mais difícil. Mas então, depois que você acha o terreno, você tem toda essa parte de contratação de profissionais para fazer esses projetos e aprovação de uma infinidade de coisas, para daí sim levar para o banco. Então, essa parte você vai, lógico, tirar do seu bolso, ainda não tem nada aprovado, nenhum financiamento aprovado, então você tem que tirar do seu bolso. Então, como que funciona essa parte de projeto e de aprovação? Essa parte varia muito de cidade para cidade. A gente está aqui em Itapema, então aqui em Itapema a primeira coisa que eu tive que fazer é ir no órgão ambiental e solicitar uma vistoria desse órgão ambiental para ver se não tinha nenhuma árvore nativa, porque a árvore nativa, a maioria das árvores você pode cortar, mas tem algumas ressalvas, você tem que pagar muda, enfim, tem algumas questões. Então o órgão ambiental tem que ir lá no teu terreno, ver se tem árvores, está perto de rio, enfim, questões ambientais. Então, a primeira coisa que a gente precisou fazer foi isso. A gente foi no órgão ambiental e pediu, né, essa vistoria, esse levantamento. E daí, depois que eles fazem esse levantamento, eles te dão uma autorização para você construir. Com essa autorização que você vai na prefeitura e dá entrada nos outros processos, que daí na parte de construção mesmo, né, que daí a gente tem que apresentar o projeto. Na parte da FACE, que é o órgão ambiental aqui de Itapema, a gente demorou mais ou menos uns 30 dias, de 20 a 30 dias para ser aprovado. A gente pegou um mundaréu de feriados aí no meio, daí esses órgãos ambientais emendam tudo, eles só trabalham no período da tarde, então é um processo demoradinho. Então só no órgão ambiental a gente demorou aí uns 30 dias. Saiu a autorização ambiental, daí a gente pegou esse documento e foi na prefeitura. Lá na prefeitura, também acredito que varia de cidade para cidade. Aqui em Itapema tinha uma lista bem grande de documentos. A gente então levou todos esses documentos que eram... tinha BCI, que é uma ficha cadastral do imóvel, tinha o contrato... daí nessa parte da prefeitura, a gente já precisava ter o contrato de compra e venda, ou uma procuração para eu fazer essa análise em nome do proprietário do imóvel. Como eu já tinha um contrato de compra e venda com o proprietário do terreno, né? A gente sempre apresentava esse documento, que é um documento válido, né? Um documento legal. Inclusive, depois que vocês negociam um contrato no terreno, é sempre, lógico, né, interessante fazer um contrato de compra e venda para garantir ele ter o direito de compra. E colocar também uma cláusula, que foi o que a gente fez, a gente colocou uma cláusula no contrato que caso não fosse aprovado o financiamento, eu teria que pagar uma parte ali para ele, um valor que era bem pequeno, bem irrisório, mas porque ele, enfim, ficou segurando esse terreno para mim, né? Assim como o contrário também, se ele quisesse desfazer o negócio, ele também teria que pagar uma multa para mim. Mas então, voltando para a prefeitura, a gente então levou esses vários documentos, esse documento do órgão ambiental era um deles, e daí nesse processo a gente tem que apresentar o contrato legal. Aqui também chama contrato legal, que é o contrato, não é o contrato arquitetônico da casa, então não é a cara bonitinha dela, não é falando que aqui é quarto, aqui é sala, aqui é cozinha, não é isso.
Mas é um documento, depois eu vou procurar o nosso e vou colocar aqui, mas é um arquivo, né, um documento falando qual vai ser a área construída. E, enfim, e lógico, de uma maneira super profissional, com escala, tem que ter assinatura de engenheiro, de arquiteto, né? Então, é o projeto legal que se chama, falando da área construída. E daí na prefeitura, é o órgão que eu não posso reclamar de nada que da prefeitura de Itapema, porque eles foram super rápidos em avaliar o projeto. O problema é que se tiver uma vírgula errada, esse projeto volta para ser refeito. E no nosso projeto, várias coisas estavam erradas e por várias vezes. Então, cada vez que volta, você tem que refazer isso, volta para análise deles. É no mínimo, eu acho, 5 dias para eles avaliarem, se eu não me engano. Isso que eu consegui, o WhatsApp da pessoa que analisava os projetos, o e-mail, eu ficava enchendo o saco deles. Mas, enfim, não fui passado na frente de ninguém, não conhecia ninguém lá dentro para dar um jeitinho, então foi pelo processo que realmente é. Então, só nesse processo da prefeitura, pra gente demorou, eu acho que foi uns 3 meses, porque, de novo, vários feriados, várias coisas erradas, e realmente uma vírgula errada, eles voltam o projeto. Pra vocês terem noção, teve uma vez que a gente mandou a prancha é o nome do documento que a gente mandou pra prefeitura. A gente mandou essa prancha com detalhe escrito rua tal, número tal, e daí mais pra frente tava escrito sem número, porque antes a gente não tinha um número ainda, a prefeitura não tinha passado o número pra gente. E daí ficou o número da casa, e daí mais pra frente ficou a informação sem número. E daí eles recusaram porque a informação tava errada, enfim. Não que eles estejam errados, tá? Eu acho que, enfim, se tá errado tem que fazer mesmo. Mas é uma coisa que atrasa. Então, se você já coloca o teu projeto 100% na primeira vez, provavelmente em uma semana estaria aprovado. Não foi o nosso caso. Então, vai muito também do profissional que você contrata. A gente pegou uma pessoa que não tinha experiência em projetos em Itapema. Ela não era uma arquiteta daqui de Itapema, a pessoa que fez o nosso projeto arquitetônico. Então, era de outra cidade, o que já varia, várias coisas. Então, recomendação aí, contrata alguém. Você vai fazer uma casa, contrata alguém que faz casa, que está acostumado a fazer casa e que esteja acostumado a protocolar projetos na prefeitura, porque eles são bem chatinhos com qualquer detalhe. Enfim, depois de todo o processo da prefeitura aprovado, por que a gente quer isso? No final de todo esse processo sai um alvará de construção. E aí esse alvará que eu preciso apresentar para o banco. Então, depois de todo esse processo, que demorou aí alguns meses, saiu esse alvará de construção, tá? Com esse alvará, daí sim eu levei esse documento para o banco para realmente dar início ao processo de financiamento.